Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. No vídeo de hoje vamos atualizar para vocês tudo o que está acontecendo com a Mulher Maravilha e com o Flash. Até porque a Zatanna Absoluto apareceu pela primeira vez. Na HQ da Mulher Maravilha se inicia uma nova saga, com o surgimento da Zatanna e também do Esquadrão Suicida. E na HQ do Flash, o Steel Point é finalmente explicado. E pessoal, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho em editar e esse gesto ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado e agora sim, bora pro vídeo. E vamos começar o vídeo com a HQ da Mulher Maravilha Absoluto. Aqui nesse vídeo a gente vai contar as histórias das edições 13, 14 e da 16 que inicia a nova saga. Se vocês querem pular direto para a edição número 16, é só clicar no timestamp aqui embaixo. Diana e Bárbara Minerva estão no Ribeirão imaginando como deve ser Temícera. Tudo o que elas têm são alguns desenhos interpretativos do local. Diana conta que só descobriu sobre Temícera quando estava mais velha, e que sim, a Ilha Selvagem é a sua casa, mas ela sempre sentiu que tinha algo a mais. A Amazona é grata pela educação que Cersei forneceu, pois a mesma estava proibida de dizer a palavra Amazona. Tudo o que sua mãe fez foi levá-la para esse lugar, mesmo que não pudesse falar nada. Bárbara realmente fica encantada com o jeito que Diana fala sobre a sua origem. E então, ela escuta uma reportagem sobre um desastre que está acontecendo em Nevada, e rapidamente Mulher Maravilha corre para resolver a situação. E não demora muito e a Diana chega em Remo, Nevada. A Mulher Maravilha chega até um prédio que foi completamente consumido pelas chamas. A guerreira sente que tem alguma coisa estranha ali. É um sentimento novo, algo sombrio. Ao se aproximar, o que parece ser um raio de energia passa por ela. Diana tenta golpeá-lo, mas isso não funciona. E ao atacá-lo, Diana percebe que isso não é do seu feitio, sair no soco tão rapidamente. Ela pede desculpas e tenta conversar, mas a criatura a eletrocuta. Subitamente, cheia de raiva, Diana se defende usando sua magia, e a criatura emite um estranho som de dor. A Mulher Maravilha não está totalmente bem. Os seus pensamentos estão consumidos pela raiva, e isso não é normal, como se o seu lado sombrio estivesse sendo forçado para fora. A criatura grita novamente, e enfim, foge dali. Nem mesmo Diana consegue acompanhá-la. Derrotada, Diana decide voltar para o Ribeirão. Steve pergunta o que era aquilo, mas nem a Amazona sabe. A criatura não afetou apenas a Diana, mas também a população local, que só voltou ao normal quando o monstro sumiu. O Steve então se despede da Diana, porque foi convocado para ir até uma base militar. Depois, a heroína comenta com Eta, Gia e Bárbara sobre essa criatura e como foi tudo muito estranho. Elas retornam às investigações sobre as Amazonas. E Minerva explica que nunca foi encontrado um resto mortal de uma Amazona, apenas armas, o que gera altas teorias se elas são imortais ou não. Mas isso é uma coisa que nem mesmo a Diana sabe confirmar. Então, acontece mais um relato de ataque da criatura, e novamente, Diana vai atrás. E dessa vez, o ataque está acontecendo em La Paloma, no Uruguai. Um farol está em chamas. Diana usa sua magia para invocar uma tromba d'água do céu, e assim salvar a construção. Logo depois, falando em espanhol, consegue mais informações para onde a criatura foi. Seguindo seus rastros, Diana é afetada novamente ao se aproximar do monstro. E, infelizmente, a Amazona não consegue sequer iniciar uma luta, pois a criatura a surpreende e foge novamente, para a sua tristeza. Nas horas seguintes, Diana tenta diversas formas de deter a criatura, mas não consegue. É praticamente um World Tour da Diana atrás do monstro. No Ribeirão, ela está cada vez mais frustrada com essa criatura. E então, a Eta solta uma bomba. Todos os ataques dessa criatura aconteceram em campos de batalhas antigos das Amazonas. Isso não pode ser coincidência. E Diana acha que com essa informação poderá antecipar o próximo ataque. Ela pede que suas amigas construam uma lista de possíveis ataques. E enquanto isso, Diana se refugia na floresta. Algum tempo depois, suas amigas terminam o mural das batalhas. Desde que elas começaram, não aconteceu mais nenhum ataque.
o que deixa o quarteto confuso, até que finalmente mais uma notícia surge: uma destruição no campo sagrado da Ilha Delfos. E Diana corre imediatamente para lá. Essa é a primeira vez que Diana vai para a Grécia. Ela encontra criaturas se preparando para realizar um dos incêndios. Sem pensar direito, a Amazona já parte para a luta e é arremessada para longe. Ela não aceita ser derrotada por uma criatura sem nome. E é nisso que cai a sua ficha. Essa criatura é ela mesma. Ela é a causa de todo o mal. Antes da Diana sair, ela tinha escutado uma conversa da Bárbara Minerva sobre as suas magias. E como que a magia da Diana funciona como se fosse uma alquimia. Tudo que ela dá, ela tem que tirar de algum lugar. E por causa disso, ela acredita que está tendo um desequilíbrio natural e por isso que surgiu essa versão maligna da Mulher Maravilha. E de fato, a criatura finalmente se materializa, revelando ser uma Diana maligna. Em narração, a Amazona acredita que a única forma de derrotar esse monstro é se ela mesma morrer. E bem, isso não é aceitável. Todos os golpes da heroína são inúteis, ao contrário dos golpes do adversário. Isso não parece justo, até que finalmente ela acerta um gancho. Diana tem uma ideia, pega uma de suas poções e lança uma magia para colocar o seu adversário para dormir. E o golpe é super efetivo. A criatura é derrotada, pelo menos temporariamente. E Diana se joga ao chão para descansar. De repente, uma pessoa se projeta na sua frente. E essa daqui é a Zatanna Absoluto. A nossa heroína não sabe o que está acontecendo. Ela pergunta quem é, mas a mesma não fala nada. Apenas recita uma magia com palavras espelhadas. Com minhas desculpas, princesa, diz Zatanna. E logo depois fala que a sua voz será dela. Essa é uma magia de amarração. Diana, enfim, entendeu o que está acontecendo. Zatanna recita várias vezes o feitiço. E Diana tenta impedi-la. Só que é tarde demais. A feiticeira depois simplesmente some. E assim a Diana retorna para o Ribeirão. A decepção dela chama a atenção de todos os refugiados na casa. A Amazona fala que resolveu o problema do quebra-cabeça. A resposta é a sua própria morte. A Diana comenta sobre a sua versão reversa e como ela existe por causa da sua existência como forma de equilíbrio. Todo mundo acha isso loucura. As suas amigas comentam como não há equilíbrio no mundo. E por isso, não faz sentido. Isso sim a Mulher Maravilha concorda. E ela lembra como as deusas sempre falavam que parecia faltar alguma coisa nesse mundo. Como se a injustiça sempre vencesse. E claro que ela tá falando aqui sem entender direito, mas é a influência do Darkseid no universo absoluto. Enfim, sem ter muito o que fazer, a Diana retorna para aquele mapa para tentar ver onde será o próximo ataque da criatura. Eta Candy acredita que será na Turquia. E nisso, a Diana tem um plano. Ou melhor, um desejo. E ela sai correndo a toda velocidade. Ela vai até Samotrácia, na Grécia. O plano envolve invocar uma deusa nesse local. Mas para isso, vai precisar sangrar. Por sorte, digamos assim, entre aspas, a sua versão maligna está chegando para atacá-la. Os golpes da sua doppelganger a fazem sangrar. E Diana realiza rapidamente o ritual e invoca a deusa Gaia. Ela implora por uma passagem. A terra se abre e Diana cai na total escuridão. Em narração, ela comenta que Gaia não é uma deusa que se deve brincar. Ela é a avó da maioria das deusas. Ela é enrolada por cipós, mas consegue se livrar após invocar o seu machado. Mas a Amazona percebe que desse jeito não vai cativar a deusa da terra. Por isso, ela se submete. Diana pede desculpas profundas. E finalmente, pede um conselho e suplica por ajuda. Ela é enrolada em mais galhos e Mulher Maravilha pensa que vai morrer. Só que finalmente ela é solta e vemos a deusa Gaia, que é uma árvore gigante. E pô, essa árvore aqui é total Deku Tree lá de Zelda. Gaia fala que percebeu sim o desequilíbrio no mundo, só que não faz nenhuma objeção em detê-lo. Mas a Diana sente que o mundo inteiro foi enganado em relação a esse equilíbrio, o que deixa Gaia perplexa. Diana tem certeza que há um desequilíbrio no mundo, mas não é por sua causa. Gaia admite que isso é corajoso por sua parte. Afinal, ela está desafiando a visão de uma deusa do seu próprio reino. E a Diana, com todo respeito, fala que quanto mais próximo de algo, mais difícil é ver. E é nisso que vemos diversos painéis fazendo referências a outras HQs do universo absoluto, toda a injustiça que se paira nessa terra. Enfim,
Gaia percebe que há algo de errado no mundo. E é assim desde o início. Diana concorda em enfrentar a escuridão e é devolvida para a superfície. E lá está a sua versão maligna. Dessa vez não haverá combate. A própria Gaia resolve interferir e puxa a versão do mal da Diana para seus domínios. Assim, a heroína vai embora, esperando que a sua versão reversa encontre paz. Diana retorna ao Rierão e escuta o barulho de uma reportagem vindo de uma televisão. Ela segue o som até onde está Steve Trevor, que fica impressionado ao saber que a criatura foi derrotada pela Gaia. E a Diana também comenta que acha que foi amaldiçoada por uma bruxa. E no caso ela está se referindo a Zatanna, só que ela não conhece ainda essa personagem. Então, algo chama a atenção da Diana. É uma reportagem com o símbolo de Hecate em Gotham. A Diana prontamente fala que irá investigar mais sobre isso. E esse daqui é o gancho que eles usam para a HQ da Mulher Maravilha com o Batman, na qual a gente já fez um vídeo aqui no canal, e por isso a gente vai pular. Essa HQ da Mulher Maravilha, ela é totalmente independente e não tá ligada a essa saga que a gente tá contando. O que realmente importa é que a Diana foi amaldiçoada pela Zatanna, e isso vai ter um impacto muito grande na edição 16, que é quando inicia a nova saga. A edição 16 inicia quando Diana ainda era um bebê na Ilha Selvagem, e vemos uma deusa muito grande se aproximando dela. A deusa pega o bebê e pergunta o que a pequena fez hoje. Até que então, a mesma diz para Diana acordar. No presente, a Diana de fato acorda e fala que era Afrodite. Isso é um sinal que há alguma coisa errada. E de cara, Ferdinando, o Minotauro, percebe que tem algo estranho. Mas, por enquanto, não há nada que alguém possa fazer a respeito. Todo mundo que estava abrigado no labirinto já foi embora, com exceção de Pietra e Ferdinando. Eles não têm para onde ir por conta de suas formas. E Diana lembra que o Rierão é a sua casa agora. Então, o Minotauro pergunta se ela vai acompanhar o debate no Senado, e a Amazona apenas fala que hoje não. Os dois estranham isso, já que quem vai ser interrogado é justamente Steve Trevor. E com isso, cortamos para Washington. Senadores estão interrogando Steve por causa do incidente do tetracídio. Afinal, ele desobedeceu ordens militares e seguiu uma amazona. Só que para o Steve, ele fez apenas o que tinha que fazer para proteger o povo americano. E a única pessoa que sabia como resolver a situação era a Mulher Maravilha. Aliás, o senador não gosta que a Diana seja chamada de Mulher Maravilha. E aproveita para dizer que ela tem outras alcunhas, como Princesa do Inferno e Bruxa da Ilha Selvagem. De qualquer jeito, o senador quer saber se Steve desobedeceu a alguma ordem. E o coronel confirma que não, pois, na verdade, ninguém deu uma ordem. Todos estavam em pânico. Depois do incidente, o Steve se voluntariou para ser o meio-campo entre Diana e o exército. E logo depois pediu demissão, pois percebeu que o exército só via ela como uma arma. O coronel se levanta e fala que não pode servir dois mestres. E se os Estados Unidos estão do lado oposto da Mulher Maravilha, o país está do lado errado. E assim, ele se retira da audiência. E agora, vamos para a Área 41. Os cientistas, juntamente com Verônica Cale, estão preparando alguns vilões para um novo plano. Verônica pretende usar um parasita para controlá-los. E esse parasita parece ser justamente o Starro. Olha aí o Starro do universo absoluto. O cientista Alberts tenta avisá-la o quanto que isso pode ser perigoso, mas Cale tá nem aí. A Vila conta que o tal do parasita não vai controlá-los mentalmente, e sim ser uma garantia. Caso eles não retornem para a base, eles irão morrer. É o medo que fará eles obedecerem. O ataque da Cale acontecerá nessa noite, durante um evento na qual Diana irá participar. Alberts não gosta disso, justamente pelo perigo envolvendo civis. Só que, de novo, ele não decide nada. O objetivo da operação é matar Diana, ou pelo menos acabar com a sua reputação entre a população de Gateway City. Um esquadrão feito de vilões de uma organização governamental que estão sendo obrigados a cumprir missões e que, se eles não cumprirem, irão morrer. Onde é que eu já vi isso antes? E cortamos para o Museu de História de Gateway. A Diana chega esplendorosa, com um belo vestido, e voando no seu Pegasus. Ela é a sensação do povo, todos a adoram. Então, alguém agarra sua mão. É Bárbara Minerva, que recebe um belo elogio da sua amiga. A Mulher Maravilha foi convidada para cortar a fita na inauguração de uma nova ala do museu. Durante a festa,
podemos ver como a Diana é muito maior do que todas as outras pessoas. A Diana realmente está muito impressionada com a exibição do museu, que é sobre Amazonas e outras lendas. A Bárbara conta que antes da Mulher Maravilha ter aparecido, o museu não queria fazer uma exibição como essa. Aquilo não era considerado história natural, sabe? Era muito mais ficção científica, teorias da conspiração. Mas agora as coisas mudaram. A Diana comenta que esse é o mais próximo que ela esteve de Themyscira em sua vida. Steve aparece para comemorar com as garotas. E nem toda a exibição é sobre as Amazonas. Nós temos aqui murais sobre criaturas chamadas capas, que são aqueles homens-peixes que vimos no laboratório de antes. E Bárbara comenta que provavelmente são os mesmos capas do folclore japonês. E quem conhecia os capas por causa do Final Fantasy? Levanta a mão aí. Bárbara ainda comenta que havia uma rainha capa nos murais. E então, do nada, Diana começa a se sentir mal e desaba no chão inconsciente. Isso nos leva para um flashback na Ilha Selvagem. A Amazona está realizando um treinamento com a deusa Ártemis. E é uma luta bem equilibrada. A Amazona consegue lutar de igual para igual contra uma deusa. Isso impressiona a Ártemis. E enquanto as duas lutam, Diana quer saber por que Afrodite nunca mais apareceu para visitá-la na ilha. Durante toda a conversa, elas não falam o nome da deusa, mas fica implícito que é ela. Ártemis realmente enrola na sua resposta. Ela muda de forma e deixa a luta ainda mais intensa, ferindo Diana. Só que a Amazona realmente tem um controle total do combate e consegue imobilizá-la, segurando o rabo de serpente da criatura que Ártemis se transformou. E como ela venceu, tem o direito a uma resposta de suas perguntas. Finalmente, Ártemis fala que Afrodite não aparece mais porque não há mais nada para ela aprender com ela. E isso não faz sentido para Diana, pois ela tem certeza que o amor é a arma mais poderosa de todas. Isso realmente incomoda Diana, que não se sente preparada para o que está por vir, e também sente falta da própria Afrodite. Ela deita no chão e é acompanhada pela Ártemis, que confirma que todas as deusas realmente escondem alguns segredos dela. E então, mais uma vez, Afrodite aparece nos seus sonhos, mandando Diana acordar. E eu não comentei antes, mas cara, muito bom o visual da Afrodite. O véu que esconde o rosto dela, né, já que é pra ser a deusa mais bonita e a gente não vê o rosto, eu gosto disso. Diana acorda na festa do museu, e Minerva está preocupadíssima. A guerreira fala que está bem, mas Diana sabe que não, pois sente que perdeu o acesso à sua magia. O que é estranho, porque o seu braço da magia tá tudo ok. Ela sente que tem algo prestes a acontecer. E então, de fato, uma fumaça azul surge no museu. Todos correm para longe, enquanto que Diana corre em direção ao perigo. Uma mulher sai da fumaça, e é a Zatanna, juntamente com Giganta, Mulher Leopardo, Doutora Veneno e Rainha Capa. E este é o Esquadrão Suicida. Ah, sim, o Esquadrão Suicida! Como é que eu tinha esquecido deles? É claro que é o Esquadrão Suicida. Diana logo percebe que já viu isso antes. Foi lá na edição 14, quando a Zatanna prendeu a voz da Amazona. E agora ela não consegue realizar magia. A feiticeira voa até perto de Diana e fala que não irá subestimá-la como da última vez. E então Zatanna fala que irá usar a voz da Diana para causar destruição. Então esse é o plano da Kayle. Usar a voz da Diana, que está presa com a Zatanna, para destruir o lugar ali e depois ficar culpando a própria Diana. E bem, é aqui que termina a história da Mulher Maravilha Absoluta até o momento. Essa saga está em andamento. E vamos agora para a HQ do Absolute Flash e depois a gente comenta todas elas de uma vez. Na última edição, Flash encontrou o Flash Reverso e foi jogado para uma outra realidade. E quando ele se deu por conta, encontrou simplesmente o que parecia ser o fantasma de Barry Allen. O Wally fica confuso com a presença de Barry. Isso não faz nenhum sentido. E também há um outro ser que parece um fantasma falando uma outra língua e que não dá para entender nada. Mas Barry defende o Wally ali. Finalmente, o garoto olha ao redor e reconhece o lugar. Barry explica que esse é o Still Point, que numa tradução livre seria o ponto parado. O cientista explica que esse lugar é como uma tempestade sem fim. Esse é o lugar de onde vem o poder da velocidade do Wally. E vem de uma energia feita da matéria vermelha, que se origina do Big Bang do universo. Algumas pessoas a chamam de luz vermelha de Deus. E esse é o epicentro dela. Wally diz que isso não significa nada. Ele quer saber como que Barry está vivo, como vai voltar para casa, e o que diabos é esse peixe falante. E Barry fala que essas criaturas são cientistas, assim como ele. E todas essas criaturas também encontraram Still Point. Mas, assim como Barry,
também não sobreviveram à passagem. O que restaram foram as suas almas. Só que o Wally é especial, ele está vivo, o seu corpo ainda está intacto. E o Barry diz que vai explicar tudo isso, mas ele também precisa ajudar o Wally a voltar para casa. Não dá para o Wally ficar ali por muito tempo. Na Terra, o Flash Reverso parece fora de controle. A Eleanor tenta conversar com seu avô. O monstro está completamente descontrolado e grita que só há um, sem especificar o que exatamente. A cientista não entende o que está acontecendo. Ela não aceita que aquele é o seu avô. A equipe do Capitão Frio segue avançando na instalação. Snart percebe que está todo mundo em pânico, e os drones do Capitão Boomerang vasculham pela instalação em busca do Coronel West. Só que eles acabam encontrando primeiro o Grodd, fugindo de algo muito grande. O problema é que os Rogues não sabem exatamente o que. Na sala principal, Eleanor admite que estava errada. E isso tudo é sua culpa. O Flash Reverso segue destruindo tudo. E então, Frio e os demais finalmente chegam na origem do problema. E com isso, voltamos para o Steel Point. Barry comenta que, assim como Wally, outras 2 pessoas não foram destruídas ao entrar no Steel Point. Esses foram Jay Garrick e Eobard Thawne. Ou melhor, pelo menos eles não morreram do mesmo jeito que Barry e os demais. E é nisso que o Barry mostra o corpo do Jay Garrick. E pelo jeito, o Jay Garrick conseguiu sobreviver à passagem para o Steel Point, mas ele ficou preso ali até eventualmente ele morrer. Barry comenta que não é à toa que Thawne sucumbiu, e assim leva o Wally até uma outra área. E essa daqui tem um estranho buraco. Barry comenta que Thawne não deve ter resistido a ir nesse buraco. Quando Thawne entrou nesse buraco, ele provavelmente se transformou no Flash Reverso. O Wally fala que também se sente atraído ao buraco. E então Barry pergunta se ele conhece o Dr. Schwarzschild. Esse cientista encontrou a solução da equação gravitacional do Einstein. Mas dizem que ele foi amaldiçoado após ir para a Primeira Guerra Mundial. E uma doença tirou sua pele. E toda essa parte desse doutor aqui é real, realmente aconteceu. O Wally, então, consegue adivinhar exatamente o que o Barry iria dizer. O jovem comenta que já teve essa conversa, ou pelo menos ele viu ela acontecer antes. Além disso, quanto àquele buraco, o Wally fala que parece que o conhece a vida toda. É exatamente o que o Barry sentiu quando chegou ali. E por isso é melhor ambos se afastarem agora. Tudo isso que o Barry comentou é teórico e não há como provar ainda. Mas ele tem certeza que irá resolver tudo e encontrar uma maneira de levá-lo para casa. O Wally começa a ficar um pouco preocupado porque eles podem nunca encontrar uma solução. E ele pode acabar morrendo como Jay Garrick. Ou pior, se transformar em algo como o Thawne. E com isso, voltamos para a Terra. Aqueles soldados que estavam vigiando o pai do Wally estão com medo da confusão e decidem ir embora. Um deles solta o Rudy, que então vai atrás de seu filho. E ele chega bem na hora que a porrada tá comendo solta no laboratório principal. Rudy está preocupado com seu filho. O problema é que ninguém sabe onde ele está. Nesse momento, todos estão cooperando para acabar com o Flash Reverso, inclusive Trickster e Eleanor. A Trickster está tentando arrumar a máquina e precisa de tempo. É nisso que Lisa Snart voa em direção ao Flash Reverso e passa no meio dele. O ataque não é bem sucedido e ela sente que ela está sendo puxada para dentro do Flash Reverso. A força do puxão é tão forte que suas pernas são arrancadas. Nesse momento, Trickster consegue arrumar a máquina e isso permite ao Wally voltar para a Terra. E ele não está nem um pouco feliz com as coisas que descobriu sobre Thawne. E aqui termina a HQ do Flash Absoluto. Essa HQ do Flash que eu sinto que tinha que ter mais páginas, porque não parece que acontece tanta coisa numa única edição, sabe? A história, ela avança um pouco mais devagar. Não é exatamente uma crítica, mas quando você tá lendo uma por mês, parece que as coisas estão demorando para avançar. O que é muito engraçado porque é uma HQ do Flash. Agora, a HQ da Mulher Maravilha continua ótima, né? Essa primeira saga, com a versão maligna da Diana, foi muito boa, e a primeira edição da temporada das bruxas, que tem a Zatanna realmente aparecendo, foi muito boa. Galera, é isso, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final, deu muito trabalho editar esse vídeo, porque foram 4 HQs em um dia. Por favor, deixa aquele comentáriozinho, tá? Deixa aquele comentáriozinho. E no mais, obrigado por assistir o vídeo até o final, eu fico por aqui, e vocês estão ligados? Tá-lhe descer. E esse foi o vídeo das HQs da Mulher Maravilha e Flash Absoluto. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.